Alô, alô, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda aqui a mais uma partilha no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos, onde já sabes, comunicação interna, identidade, onde a nossa história, a nossa vida se unem e fazem aqui um complô para que nós possamos estar e ser melhores na nossa vida. Cenário mais construído, mais preenchido, conforme eu tinha detectado no nosso primeiro vídeo, e aqui alertar partilhar convosco que este ano, 2026, eu estou a trazer os vídeos de uma forma diferenciada. É o meu segundo vídeo de 2026, portanto, o segundo de janeiro, sendo que os vídeos têm a cadência quinzenais. E vou manter, para já, vou manter. Só que se até à data eu tenho trazido muito esta entrega mais improvisada, ou seja, eu trazia a temática e depois aqui contigo fazia uma divagação mais filosófica, mais improvisada, mais intuitiva daquilo que eu queria entregar, face ao que experiencio, vivencio, defendo, ajudo aqui na orientação com os meus alunos e os meus mentorados, etc. E então, para este ano, eu trouxe um desafio diferente para mim, que obviamente tu serás a minha parceira, meu parceiro, cada vez que estiveres desse lado, a dar-me o privilégio de me ouvires. E já agora fica o pedido: partilha o vídeo, dá um like, subscreve o canal. Isto ajuda não só a chegarmos a mais pessoas, como também a dar-me alguma motivação para continuar aqui a partilhar contigo o que eu acredito e o que eu vivo. E me tem dado muitas boas sensações, muitas, eu ia dizer muitos sucessos, mas muitas boas sensações de estar a investir em mim desta forma. Pronto, voltando. Então, a estrutura que eu trago para 2026 é uma estrutura escrita. E o que é isto? Eu faço a minha estrutura como sempre fiz, só que se outrora eu punha tópicos e depois então dentro desses tópicos eu divagava e os vídeos poderiam ficar um bocadinho mais longos, mais curtos, pronto, era o que era, também não é por aí o meu quê, não é o tempo, é o que é, vale o que vale, mas é sim uma situação interna de eu querer trazer para mim o entregar-te algo em que não seja só uma reflexão, mas é sobre, ok, agora eu sei, essa reflexão vai acontecer sempre, eu sei, tenho consciência disso, mas agora o que é que eu faço? O que é que eu vou, como é que eu faço? Então, ok, eu vou-te trazer aqui situações, hoje, por exemplo, vou-te falar de 3 pilares emocionais sobre uma identidade adaptada e ou integrada, que são coisas diferentes, não tem nada uma coisa a ver com outra, já te vou aqui entregar. Se fosse outrora, eu diria apenas e só divagaria, o divagar é sempre válido, está bem? Divagaria sobre o que é uma identidade adaptada, o que é uma entidade integrada e não dar-te-ia, por exemplo, 3 pilares emocionais sobre, ok? Então eu agora quero, para mim e para ti, entregar-te não só a temática, como também forma de tu entenderes melhor como podes estar a ser e estar na tua vida. Ok? Então, assim sendo, eventualmente, que vai acontecer, eu vou buscar as minhas cábulas e então poder-me-ás ver a ler. Não vais ver o que estou a ler, vais-me ouvir, mas a ler, os meus olhos a fazer assim, não. E está tudo bem, é uma escolha minha e eu quero sempre alertar-te para isso, está bem? E vamos ver. Se daqui a 2 ou 3 meses eu perceber que não é a minha onda, eu gosto mesmo, é de, eu vou lá e retorno. Aqui o grande intuito é sempre entregar-te, vamos falar de entidade integrada, entregar-te a forma de reflexão, de entendimento e compreensão e depois, agora, a forma de ação. É esta a minha escolha. Combinado? Entretanto, fazer aqui uma parte. Eu estou com estes micros, quando fores ver ou ouvir, se sentires que eles fazem muita interferência porque eu estou a falar e está a mexer na minha roupa, deixa nos comentários para que eu possa perceber que tenho que encontrar aquela tal alternativa. Caso contrário, seguimos juntos, ok? Então, assim sendo, hoje vamos falar, e agora sim vou buscar as minhas cábulas, hoje vamos falar exatamente sobre esta situação das pequeninas diferenças da forma de ser e de estar na nossa vida, como dizia, sobre identidade adaptada e ou identidade integrada, que definitivamente não são a mesma coisa, ok? O que eu vou falar hoje, eu já fui essa pessoa, garantidamente quem está desse lado pode estar a ser essa pessoa, portanto, ótimo, ouve este vídeo até ao fim que te vai ajudar. Se também já foi como eu e já passou para ali, ótimo na mesma, pode ser que encontres aqui uma identificação naquilo que eu te vou partilhar, ok? Então, basicamente,
E de uma forma muito natural, nós conseguimos ter a nossa vida no nosso ambiente de pessoas, onde nós podemos estar ou podemos lá estar, eu já lá estive, em que nós conseguimos percepcionar que essas pessoas estão a mudar, essas pessoas estão a crescer, estão a aprender, estão a evoluir, essas pessoas estão-se a tornar mais visíveis, mais competentes, mais hábeis, são pessoas que se tornam visíveis, não é? Visíveis no sentido de estarem a resolver situações, de os conflitos que outrora eram um grande bicho de sete cabeças, agora parece que estão mais céleres na sua resolução. Está a fazer sentido? E essas pessoas dão esta impressão de que efetivamente estão a crescer, estão a evoluir, estão a amadurecer. Certo? Garantidamente tu tens esse tipo de pessoas à tua volta, ou és essa pessoa, ou já foste essa pessoa, e isto que eu estou a partilhar contigo pode estar a fazer sentido se já não és essa pessoa, ok? Mas o que acontece é que muitas destas pessoas, embora entreguem essa sensação de terem mudado muito, dentro delas, e foi aqui onde eu estive, e é isto que eu te quero entregar, continuam a saber quem não são ou são. A baralhação é quem eu sou. Eu sou quem? Eu sou mesmo isto ou não sou? Mas é, eu estive aí, foram anos, muitos anos mesmo, portanto sei bem, conheço bem essa sensação, que é para fora tu ouves elogios externos ou comentários externos ou constatações externas de algo sobre ti, que de repente, espera, tu estás a dizer uma coisa, ok, eu transpareço isso, eu não sinto isso, ok, estás-me a dizer que eu sou isso, ok, mas eu sou mesmo isso, quem sou eu? E então começa a criar-se aqui um vazio de alguma, vamos dizer, dúvida sobre quem sou ou deixo de ser. E isto nada tem a ver com a ausência de inteligência, ok? O facto de eu estar a entregar algo e a não sentir esse algo, nada tem a ver com eu ser mais ou menos inteligente, ou inclusive até manipulador, não tendo eu essas características, ok? Apenas só é, e agora vamos entrar na identidade adaptada, uma adaptação, ok? Porquê? Porque há um período, sempre na nossa infância, em que naturalmente nós vivemos e crescemos de exemplos. Então, a nossa identidade, que é a base, que é a essência, ela vai sendo construída, a personalidade, por várias características que nós vamos bebendo. Características essas, obviamente, que existem dentro de nós. Isso é inquestionável, ok? Só que vão sendo personalizadas de acordo com os exemplos exteriores e não com quem nós somos. Isto é natural, faz parte. Crises de identidade, certamente já ouviste falar muitas e garantidamente já tiveste algumas, é sobre isso. É sobre tu chegares a um momento da vida e questionares quem sou eu. Eu ainda sou esta pessoa, não sou. Por isso, valores, limites, formas de ser e estar na vida, que é o que eu hoje te quero entregar aqui, entregar, é exatamente mutável. Elas não são estanques. Tu aos 20 anos não vais ser a mesma pessoa que aos 30, nem que aos 40, nem aos 50. É impossível, porque há aqui uma experiência. Há aqui um crescimento, há aqui uma vivência de vida. Só que é exatamente aqui que, por vezes, esta situação do que tu entregas versus aquilo que tu sentes pode bater diferente, porque a adaptação nem sempre é sinónimo de maturidade, ok? Nem sempre é. Muitas vezes é esta situação de sobrevivência camuflada. Sobrevivência no sentido de que tu aprendeste que tem que ser assim e não propriamente de seres assim. Está a fazer sentido? Então, de repente, esta adaptabilidade e flexibilidade, mas a flexibilidade ainda é, para mim, ainda é mais desafiante, mas fica para outras alturas. Esta adaptabilidade, a adaptação, é aquele espaço, é aquele movimento interno em que nós sentimos que eu sou exatamente quem devo ser no que preciso ser e não propriamente em quem eu quero ser. Pronto, aqui, outrora, eu entraria na minha divagação. E é o que não quero de todo, eu aqui quero trazer este pragmatismo, este olhar uh, mais estudado, ok? E então, esta situação sobre eu sou bom nisto que preciso ser versus o que realmente eu quero cá dentro, é que cria esta confusão. E começa aqui a situação da adaptação. Está a fazer sentido?
Então vamos continuar. Dizia-te que esta nossa identidade adaptada nasce bem lá atrás, obviamente, e o que vai fazer é trazer esta percepção à criança de que se eu me ajustar, eu consigo ficar com esta pessoa, com este lugar. Se eu não for muito incomodativo ou se eu for uma criança fácil, eu consigo entrar neste ambiente e pertencer. Se, por exemplo, eu conseguir percepcionar antecipadamente o que é que o meu pai vai dizer, a minha mãe, neste meu comportamento, ok, fixe, eu não incomodo porque eu tenho aquilo que eles querem que eu tenha. E toda esta situação de ajustes, de ler antecipadamente, de estar aqui no não vou incomodar, vou ser mais tranquila, toda esta antecipação vai funcionando na criança e funciona tão bem que até elogiado, é tido como alguém que, ok, Isabel, aquelas crianças que são mais bizentas, mais incomodativas, é a mesma coisa. Só que a forma de elogio vem em algo depreciativo, em algo de. Não, é uma forma de amor. Mas aqui o que eu quero mais entregar é esta situação de amadurecimento, de estar diferente, estar crescido. Ok? Porque o outro lado, e pode ser um tema, sim, que eu traga para cá, já não tem esta situação do crescimento, ou seja, é sobre alguém, homem, mulher, adulto, que não cresceu, continua infantil, continua. Parece que nada lhe incomoda. É um irresponsável. Pronto. Está bem? É uma identidade adaptada, claro que sim, mas não com esta visão de cresceu, amadureceu e dentro um vazio de quem sou eu neste crescimento. Essa outra parte, o vazio continua, quem sou eu nesta infantilidade, ou para que eu sou assim, ou continuo a ser, só que em termos de sensação de percepção exterior não é sobre crescimento, ok? São outras situações, e por isso é que eu gosto de trabalhar individualmente, porque cada história, embora as bases sejam quase as mesmas, as vivências e as experiências, como são diferentes, fazem com que essa história individual também entregue resultados diferentes, podendo partir de uma mesma situação traumática, ok? Portanto, aqui nós estamos a trabalhar aquilo que naturalmente nós vamos dizer está crescido, está maduro, está responsável, olha, tornou-se extremamente empático, empática, é flexível, lá está, na adaptação. É uma boa profissional, um bom profissional, um bom amigo, é uma boa pessoa, eu estou aqui. E de repente, aparentemente, esta pessoa, de repente, aparentemente está tudo bem. Só que estes mas da vida continuam a acontecer. E efetivamente há um custo para ti, há um custo para mim, há um custo para nós, quando nós passamos esta sensação de amadurecimento e dentro existe e continua a existir sempre esta situação de angústia sobre quem sou eu. Quem sou eu, não é? E então, de repente, aqui o nosso eu começa a existir como resposta e não como origem. O que é que eu quero dizer com isto? A nossa identidade, como é construída em respostas ao exterior, e como eu dizia nestes exemplos que nós vamos percepcionando de quem está à nossa volta enquanto somos crianças, ela fica dentro de ti como algo desorganizada no sentido de estruturado, de sem chão, sem. Se eu parar de ser quem eu preciso de ser posterior, se eu parar de ser quem os outros me veem como eu sou, eu deixo de existir, porque eu não tenho estrutura interna, eu não tenho base emocional que me permita ser verdadeiramente quem eu sou e não ser quem os outros esperam que eu seja, ou não ser quem eu preciso ser para os outros, ou não ser o que os outros veem que eu sou. E isto é porque não há integração. Há sim sempre só adaptação. Por isso eu estava a dizer no início do vídeo que identidade adaptada não tem nada a ver com identidade integrada, são coisas diferentes. A integração acontece, e é aqui que eu vou-te deixar três pilares emocionais, os três pilares emocionais. A integração acontece quando tu tens dentro de ti este espaço de interrogação, ok? Mas tu consegues entender do para que estás a ser assim. Vou dar aqui um exemplo. Eu, enquanto mãe, eu sei,
enquanto mãe, que preciso de ser de determinada forma, porque eu tenho determinadas responsabilidades como mãe, tenho os meus filhos, eu preciso de ser assim, mas não necessariamente preciso de me deslocar ou de me desenraizar ou de me distanciar da mulher que existe em mim. Então é quase como, ok, eu preciso de ser, contudo, e já estou aqui a dar um spoiler acho que é o segundo pilar que eu vos vou dar, contudo, eu sou esta pessoa com estes valores. Se eu tenho, por exemplo, o meu valor enquanto mulher, o meu valor primordial é tempo, eu tenho este valor comigo, o meu valor pessoal, o meu primeiro grande valor é tempo pessoal, então eu, enquanto mãe, para estar alinhada nesta identidade integrada e não na identidade adaptada, e já vos dou este exemplo ainda mais específico, eu vou levar este tempo para os meus filhos. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que este tempo, enquanto mãe dos meus filhos, esteja no meu tempo pessoal. Eu quero estar com os meus filhos X tempo por dia. Ok? Isto é uma identidade integrada. Porquê? Para eu estar com os meus filhos X tempo por dia, eu preciso estar comigo, para mim, X tempo por dia. Então, para eu estar para mim este tempo, eu, para me sentir bem, já tenho que ter estado com os meus filhos X tempo. A identidade adaptada seria isto. Eu esqueço do meu tempo pessoal, porque de fora toda a gente vai dizer, é uma mãe dedicada, é uma mãe incrível, todo o tempo é para os filhos, ela nem tem tempo para ela, coitada, elas entendem? E isto é uma situação de um elogio que vem, que me enche momentaneamente enquanto eu estou nesta função e neste papel de mãe, mas dentro de mim está a criar-se um vazio enorme, porque a minha pessoa, quem sou eu verdadeiramente antes de ser mãe, não está a ser alicerçada com estrutura, com base, com chão. Está a fazer sentido? Portanto, isto é muito desafiante, mas é extremamente importante nós entendermos que adaptação não tem nada a ver com integração, que é preciso muitas vezes adaptar-nos a situações, a pessoas e ambientes. É. De todo significa que sejamos nós só apenas aquilo e aquela pessoa, aquilo no sentido de comportamento e aquela pessoa que está ali a entregar. Não, ok? É sobre isto, mas isto está primeiro. E isto é o trabalho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, ok? Então, vamos aqui agora sim outra vez às minhas cábulas, aqui estes três pilares emocionais que eu vos vou dar. E até dir-te, vou começar aqui pelo segundo, vou puxar cá abaixo, que eu sinto que, exatamente, que o segundo é o eixo interno, que era aquilo que eu te estava a falar. A identidade integrada tem eixo interno. E o que é isto? Outra coisa também que é muito importante, quando nós falamos aqui no autoconhecimento sobre integração, não significa que ao integrares o que quer que seja, que esse capítulo está fechado, ok? De todo. O que significa é que ao integrares o que quer que seja, tu trazes para ti esta consciência e esta prioridade em ti de eu sou o meu eixo. Portanto, eu estou a integrar algo em que eu estou a trazer para mim quem eu sou, ok? Eu consigo sustentar-me. Eu sou esta pessoa, independentemente de agradar ou não agradar ao exterior, eu sou esta pessoa. Isto é importante para mim. Isto é mesmo importante. Não sei se vai ser muito popular, se me vai colocar também como uma pessoa muito popular, mas eu não vou abrir mão. Isto é muito importante, do exemplo do tempo, não é? Eu não sei se vou ser, aos olhos do outro, uma mãe muito popular, porque tem tempo para si, não é? Porque se calhar aos olhos dos outros, esta mãe muito popular é aquela mãe que não tem tempo para si. Coitadinha que se fala, eu não quero isto para mim, mas eu tenho o meu eixo interno integrado. Portanto, este segundo pilar é sobre a identidade integrada. Integrada tem o eixo interno. Eu consigo ficar aqui sem ter de me justificar, sem ter de me explicar, sem ter de moldar, sem ter de vender aquilo que não é verdade. Eu tenho, vou inventar também, eu tenho meia hora para os meus filhos e tenho meia hora para mim. Isto é uma identidade integrada. A identidade integrada tem eixo interno, não precisa de estar constantemente a provar que merece algum lugar. Porquê? Porque o lugar já existe. O lugar é sobre este eixo interno, é interno, está aqui dentro. O que leva aqui ao meu primeiro pilar sobre a situação exatamente de que identidade adaptada tem e vive de uma leitura externa. Ou seja, esta identidade adaptada não pergunta quem sou eu. Ela pergunta, ela questiona o que é seguro eu ser aqui.
Ou de que forma é que eu posso existir aqui? E porquê? Exatamente porque esta identidade adaptada, ela equilibra-se pelo tempo real, ela equilibra-se pelo que está a acontecer na vida. Um, é a tal situação da criança. Ela lê, ela antecipa, ela evita tudo o que seja para ela não parecer ser, ela vai fazendo, ok, deste lado é assim, assim eu vou pertencer, assim eu tenho lugar. Está a fazer sentido? E isto pode, à partida para os outros, como começámos aqui o nosso vídeo, parecer uma situação de crescimento, de sensibilidade, de amadurecimento, hum, de aprendizagem, de crescimento, quando na maior parte das vezes é um alerta, é uma vigilância que nós temos internamente de estar sempre, 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 sempre atenta, sempre em modo atenta para não falhar, para não desagradar, para não desapontar, para estar sempre, sempre de acordo com aquilo que é expectável. E o problema é que o desafio é que com o tempo nós vamos ficar excelentes, exímios a perceber os outros e, claro, adivinha, cada vez menos treinados a percebermos. Certo? Está a fazer sentido? Por isso é que o pilar do eixo interno é tão importante. Eu coloquei em segundo lugar, exatamente para que não aconteça esta situação de leitura exterior e anularmos quem somos. Portanto, uma identidade adaptada, ela vive muito da leitura do exterior. Uma identidade integrada, ela tem eixo interno. Está a fazer sentido? E agora pega no teu lápis e vamos aqui ao terceiro e último pilar emocional, que é exatamente a identidade adaptada. É o desafio em sentir, estou a ler, desejo próprio e vontade própria. Este é o sinal mais comum da identidade adaptada, que é o desafio em que nós temos em sentir vontade dentro em relação ao exterior. E é aqui que muitas, muitas pessoas, muitas, e foi aqui o meu ponto de viragem também, por isso é que eu quis escrever e vou ler outra vez. O sinal mais comum da nossa identidade adaptada é quando nós chegamos ao ponto de deixarmos de sentir vontade e desejo próprio. Resumindo, o primeiro pilar é sobre identidade adaptada, vive muito desta antecipação, da leitura exterior, perdendo-se. A identidade integrada é sobre ter eixo, independentemente do que o exterior nos possa dizer, apontar, julgar, nós temos o nosso eixo, não justificamos, porque nós sabemos porque estamos, porque existimos. E este terceiro pilar emocional é um alerta, é um sinal de que efetivamente estamos a viver em adaptação e não em integração, que é quando deixamos de ter vontade própria, quando tudo o que nós fazemos é em prol do outro. E dizia que é aqui que muitas vezes, muitos de nós acabamos por desistir e não admitir que estamos a viver esta adaptação. E então acontece aquelas pessoas, que foi, como eu vos dizia, a minha viragem, que é não saber o que querem. Eu quantas e quantas vezes ouvi de pessoas da minha família, muito próximas, a dizer que eu era uma insatisfeita, que não sabia o que queria. Exatamente. E não porque eu fosse uma insatisfeita ou uma indecisa, mas foi exatamente porque décadas e décadas e décadas não era seguro, não foi seguro eu poder dizer o que queria, porque cada vez que eu dizia o que queria, cada vez que havia uma vontade minha, ela era barrada. Então, quando nós crescemos nesta situação, obviamente que a malta tem que encontrar aqui um subterfúgio e isto é transversal a todos nós. Porque quando tu cresces a ser premiado, que és uma criança fácil, uma criança tranquila, daquela forma, o que é que acontece à tua vontade própria, ao teu desejo, aos teus sonhos? Tornam-se um desafio, não é? Tornam-se anulados. E porquê? Porque cresces exatamente com o foco a construir a tua imagem à imagem de alguém. E de alguém que amas, não é um alguém qualquer, é alguém que amas, é alguém, a tua imagem, a tua essência começa a transformar-se numa personalidade dentro de um ambiente, por exemplo, que tu sentes segurança, de um ambiente e de uma cultura em que tu sentes conforto.
e à imagem das pessoas que para ti te entregam essa segurança, esse conforto e esse amor. Porque enquanto criança tu não tens capacidade de comparação. Até aos teus 7, 8, 9, 10 anos, tu não tens essa capacidade. Tu começas a ter essa capacidade de comparação depois quando começas a entrar numa pré-adolescência, a partir dos teus 10, 11 anos, porque começas a olhar para o mundo de um outro lugar e tens pessoas, nomeadamente amiguinhos, que começam a trazer outras realidades. E então o que é que acontece? Quando nós não temos esta capacidade de comparação, quando não conseguimos senão adaptar-nos para podermos ser aceitos e sermos pertencentes, nós vamos aprender a querer pouco. A querer pouco não no sentido de não ter sonhos, que uma criança quer um mundo e mais alguma coisa, mas internamente, perante esta realidade e perante estas pessoas, nós, a criança, aprende a querer pouco, a querer criar uma situação confortável para os mais crescidos, para que todos eles fiquem bem e se sentem bem. E isto vai criando dentro de nós, dentro de ti, dentro de mim, padrões como eficiência, como funcionalismo, como seres uma criança confiável, não é? Porque de repente tu és tudo aquilo que os outros queriam que tu fosses. Só que vais também, e em simultâneo, criando um vazio enorme, brutal, dentro de ti. Só que é tão subtil por dois motivos. Primeiro, porque és criança, não tens capacidade, não tens consciência de perceber a criação desse vazio. E depois, porque como se vai adaptando à tua vida, ele torna-se como se fosse a tua vida. Por isso é que nos meus acompanhamentos, quando eu trabalho a tua história contigo, é exatamente trabalhar estes movimentos emocionais traumáticos, porque eles tornaram-se tão subtis ao longo da tua vida, da minha vida, de todos nós, que nós assumimos que é a nossa vida que sempre foi assim. Mas porque se foi assim, porque é que eu não estou bem? Porque é que eu não me sinto bem? Porque é que as minhas relações não estão a dar certo? Porque é que o trabalho não me satisfaz? Porquê? Vou dar aqui um exemplo muito rápido, porque vocês não conhecem, uma cliente minha que eu estou a trabalhar neste momento, num acompanhamento prémio, que é top, que é só para clientes, em que, por exemplo, neste momento a parte profissional está a ser extremamente desgastante, ela é uma excelente profissional, mas excelente mesmo, mas está a ser extremamente desgastante. Porquê? Porque ela já desconstruiu muito dentro dela esta responsabilidade alheia, ou seja, esta identidade adaptada. Ela já não quer mais responder àquilo que respondeu durante a vida toda em relação aos pais, não quer. Só que o seu corpo emocional traumático ainda está em conflito interno sobre como é que eu vou ser sem isto. Como é que eu vou ser uma identidade integrada com o eixo-centro, com o meu centro, sem isto? Isto, de repente, aqui na escrita e na partilha, parece algo tranquilo, mas no processo, no percurso, nós lidamos com muita dor, lidamos com emoções profundas que temos que dar tempo. E o tempo, muitas vezes, para nós é aquilo que nós não queremos, porque nós queremos a resolução rápida. Por isso, te estava a falar no início do vídeo que estas pessoas, onde eu já tive, e garantidamente tu, ou estás, ou já tiveste, que vivem para o exterior, é sobre isto. Nós vivemos para o exterior porque estamos a viver a nossa história, o nosso trauma, o nosso corpo emocional traumático. Mas eu não queria sair, lá estou eu, na divagação. Estão a ver? Eu não queria sair daqui. Então dizia-vos que esta criança vai criando este vazio muito subtil que depois se vai tornando a sua vida e vai deixando de ser quem ela é, ok? Pensa nisso. Então aqui já em processo de fecho, nós vamos trazer isto. Quando tu começas a perceber que efetivamente tu não és aquela pessoa, ou pelo menos não daquela forma e daquele comportamento, eu vou sugerir que tragas aqui uma tranquilidade para ti dentro do possível, um apaziguamento, porque por vezes nós depois dizemos, epá, mas estou a ser ingrata, não tenho razões para isto, ingrata, ingrato, não tenho razões para isto, eu nem devia estar a sentir isto porque eles até foram assim, assado e coisa e tal. Não, esquece, isto não tem a ver com ingratidão, ok? Isto tem a ver apenas e só com a consciência, e por isso eu digo, consciência é uma coisa, saber é uma coisa, ires para a vida é outra. Consciência e o saber é um desenvolvimento pessoal. O autoconhecimento é sobre como é que essa consciência e essa sabedoria, esse conhecimento te podem alavancar para tu ires para a vida e seres quem tu és, ok? Eu faço esta distinção. Sinto que é mais tranquilo para mim, inclusive trabalhar contigo, com os meus clientes. Então, basicamente, dizia-te, isto não é ingratidão de todo. Isto é simplesmente a consciência e o conhecimento, a sabedoria de um facto em que tu cresceste, tu amadureceste, mas estás a chegar à conclusão de que foi nesta identidade adaptada, porque isto faz parte de todos nós. E agora o que tu estás a começar a sentir dentro de ti é este pedido de integração, de eixo,
de vires a quem tu és. E não é sobre reinventar, não tem nada a ver com isso, porque tu és essa pessoa. Como te digo e te disse no início do vídeo, há características nossas que estão lá e que foram muito facilmente adaptadas, porque elas existem, não é? Eu sou uma pessoa impulsiva. Esta minha característica, tudo aquilo que era para me confrontar, ela vinha, ela estava lá. Portanto, eu fui-me adaptando de acordo com os confrontos que vinham, porque a impulsividade está lá. Ora, quando esta impulsividade me começou a incomodar e a não ser, ou seja, cada vez que eu era impulsiva, eu não me revia naquele tipo de impulsividade, eu comecei a querer perceber quem era eu na minha impulsividade. E então fui, isto parece muito tranquilo, ok? Mas foram anos. Então fui a esta minha integração, fui a este meu eixo sobre o que se passa e não foi sobre reinventar-me, foi entender que esta minha impulsividade vinha de um trauma que foi vivendo dentro da minha história, foi construindo a minha vida e trazendo a minha identidade adaptada. Então eu apenas sustentei, ok, e desta impulsividade eu trouxe a persistência, desta impulsividade eu trouxe a ousadia, desta impulsividade eu trouxe o arriscar. Sou muito eu também, só que já não vou de todo sem um plano, já não vou porque sim, já não compro brigas porque sim, já não confronto e justifico-me porque sim, não, já escolho. É sobre sustentar um caminho que é lento, ok? A percepção é lenta, mas começa a ser ouvido dentro de mim, dentro de ti, de um outro lugar. Então a integração é isto, é sobre fazer as pequenas escolhas também, devagarinho, e não precisam de ser, olha, vou fazer porque. Não, eu vou fazer porque sou eu, não é porque, é porque sou eu. O porque não é para fora, é para dentro. E para que eu preciso de fazer estas pequenas escolhas? Para quê? A integração é assumir este desconforto, este incómodo, independentemente de desapontar ou não desapontar alguém. O maior desapontamento sou eu comigo. Portanto, ok, eu vou integrar, eu vou trazer, está a incomodar-me, tudo certo, mas eu vou trabalhar. Os outros não vão ser de toda a minha preocupação neste momento. É parar quase de ser aquilo que os outros esperam, para poder ser aquilo que eu quero ser. E vou abrir aqui um parêntese, que por vezes eu também li, já não sei onde. Nós confundimos muito esta situação de autoconhecimento com. Não é confundir, muitas vezes trazemos a espiritualidade para o autoconhecimento. Eu gosto de reunir tudo. O autoconhecimento é necessário. Nós precisamos primeiro ser para depois ter. E o ter significa entregar, não é ter mais em mim. É se eu sou, eu já sou tudo em mim. Mas para eu poder estar para o outro, eu preciso de perceber quem eu sou e encontrar-me. Pronto, isto foi uma à parte. Voltando, lá está a minha filosofia. Imaginem eu não tendo este guião. Ok, voltando, a integração então pede tempo, também não é algo que tu decidas mentalmente e agora vai, não, é um percurso, é um processo, é um caminho para dentro, ao teu corpo emocional traumático, à tua essência, a ti, ao teu sim, sim, eu quero viver isto e não, neste momento esperas, agora é para mim, e isto pode pedir, sim, sem dúvida, uma orientação, um acompanhamento mais profissional, está tudo certo, mas tu também o consegues fazer sozinho, está bem? Portanto, leva para ti isto. Lá atrás, para ti e para mim, lá atrás, adaptarmos realmente foi a nossa boia de salvação, sem dúvida, porque é sobre essa adaptação que a criança vai criando segurança, confiança, conforto e está tudo bem. Mas depois, quando isso já começa a toldar a tua vida, a limitar os teus desejos, as tuas vontades, a trazer-te frustrações por não estares a conseguir partilhar as tuas necessidades, então atenção, porque essa adaptação já não te está a salvar de todo, está-te a enterrar, portanto está a pedir-te integração. E integração não é só ser uma nova versão de ti, porque como eu te estava a dizer, integração não é sobre reinventar-te, ok? Integração é sobre parares de te moldar ao exterior, parares de começar a viver apenas e só do que o exterior te envia, ok? E então é isso para ti, sem perturbares nada nem ninguém e trazeres quem tu és, as tuas vontades, os teus desejos, os teus sonhos, a tua forma de quereres viver a vida, de ser na vida, ok? Eu vou-te sugerir a ouvir novamente este vídeo
E vou-te dar aqui um desafio, se quiseres fazer, que eu faço em muitos dos vídeos e youtubers que sigo, que é, vou buscar um vídeo de um tema que eu gosto, ou que eu quero, ou que preciso de ouvir naquele momento, faço tipo assim um zzz e paro. Ok? Não começo a ouvir do princípio. Há situações que eu ouço o vídeo todo, obviamente na íntegra, mas não ouço do princípio. Paro. E vou dizer, agora vou ouvir 3 minutos desta parte. Não sei que parte vai calhar e paro, e ouço 3 minutos e quase sempre, para não dizer sempre, há um insight e há uma resposta que eu preciso mesmo de ouvir. Portanto, vou-te deixar este desafio em relação a este vídeo sobre identidade adaptada versus identidade integrada e faz este em 2 ou 3 exercícios de movimentos. Ok, eu vou ouvir 2 minutos deste bocado, pumba, e paras, e ouves 2 minutos e tira as anotações destes 2 minutos, aquilo que te faz sentido. Depois, 2, 3, 4 dias depois, vai outra vez e faz isto 3 vezes e tu vais ver o quão incrível é estes pequeninos movimentos brincalhões, mas que nos ajudam tanto. E entretanto, claro, se sentires que precisas mesmo de um acompanhamento, de algo mais, vamos dizer, aprofundado, eu estou aqui para ti, vou fechar aqui as minhas cabas, eu estou aqui para ti. É uma questão de espreitar aqui os links em baixo, entras em contato comigo e fazemos aqui um caminho lindo e maravilhoso sobre o teu autoconhecimento, ou se necessário for, começar com o desenvolvimento pessoal e alavancarmos por aí fora com um autoconhecimento. Combinado? Só não desistas de ti, já sabes. Muito obrigada por me ouvires, muito obrigada por estares aí. Continuamos com o desafio de cábulas e estrutura para não divagar, sendo que já percebeste que é algo desafiante, mas vamos com isso porque é assim que eu vou crescendo dentro para crescer para ti também, neste teu caminho de vida muito, muito pessoal e de identidade emocional. Um grande beijinho e vemos no próximo vídeo.